Mas é só voltar. Aí ele volta que... Fala, galerinha! Tudo beleza? Vamos iniciar agora o nosso último conteúdo do semestre, né, desse período remoto emergencial, né, a EMP. E aí a gente está finalizando. Semana que vem é a semana, né, de processo de recuperação, mas a gente pode, qualquer coisa na segunda-feira, a gente pode fazer uma revisãozinha aí antes de disponibilizar a atividade final para vocês e tirar algumas dúvidas. Beleza? Então, vamos falar hoje sobre classes abstratas, né? Então, até aqui a gente utilizou o conceito, né, de herança, aonde você tem uma classe, que é a classe pai, e você tem a classe filha. E a classe filha, ela herda as características daquela classe pai e ela pode implementar e ter suas próprias características, né? Então, ao redefinir um método, você mantém o comportamento que foi herdado do pai. Então, o que é interessante aqui é que a gente já vai ter um conjunto, né, de métodos que vão estar implementados no pai, e aí a gente consegue reutilizar esses caras, e a gente pode criar os métodos que são específicos do filho. Beleza? Porém, né, todo projeto, quando ele evolui, existem e surgem alguns desafios, né? Aqui no caso, a gente não alterou o comportamento, a semântica dos métodos, né? Creditar e debitar. Até o momento, essa semântica ela se manteve a mesma, né? Então surge aqui um requisito na aplicação bancária, continuando o nosso exemplo do banco, né? Aonde a gente vai ter que cobrar um determinado, né, imposto em cima de cada débito que é realizado na operação. Então, antigamente, né, vocês provavelmente nem eram nascidos nessa época, existia, né, um imposto chamado CPMF, onde toda operação bancária que era realizada, o governo cobrava uma pequena taxa em cima de cada operação. Recentemente teve uma discussão, né, da equipe econômica do governo que estavam querendo colocar uma taxa semelhante, né, à CPMF, e aí teve a atuação, né, do Supremo Tribunal Federal para não permitir que esse imposto fosse criado, né? Então, o que a gente vai estar implementando hoje é justamente esse comportamento, né? A gente vai ter nossa função debitar, a gente vai ter que mudar a semântica dela para, além de debitar o valor, a gente vai ter que agora, né, calcular uma taxa de cobrança em cima de cada operação. Esses tipos de conta nós vamos chamar de conta imposto, né? É uma conta específica que a gente vai estar criando, né? Então, para isso, nós vamos ter objetos, tá? Do tipo conta imposto. Ele também vai possuir saldo, número, operações creditar e debitar. Até aqui, tudo idêntico como era feito, né, nas nossas outras contas, tanto conta normal como conta poupança, tá? Então aqui reparem que sempre que a gente for estar debitando um valor da conta, além de diminuir dos 20, né, reais, a gente vai ter aqui alguns centavos que vão ser justamente uma taxazinha de imposto que vai ser cobrada em cima de cada débito. Então, para isso, para poder implementar essa lógica, a gente vai ter que mudar a semântica, né, do método debitar. E para poder alterar a semântica, a gente não pode fazer uma simples sobrecarga, tá? A gente vai ter que transformar esse método num método abstrato. Então, para poder fazer essa alteração, a gente vai ter que justamente criar uma classe, né, conta, que vai ser uma classe abstrata, que vai permitir evoluir as nossas contas. Beleza? Então, falando um pouquinho sobre as subclasses, tá? E o comportamento. Então, os objetos aí da subclasse, eles devem se comportar como os objetos da superclasse. Redefinições dos métodos, eles devem preservar o comportamento, tá? A semântica do método original. E você tem um grande impacto sobre a manutenção e evolução do software. Quando a gente está falando no contexto de um objeto, uma classe, ok, é tranquilo de resolver. A gente poderia até implementar como se fosse uma poupança de fato.
Mas, se for algo maior, onde a gente tem 30, 40, uma quantidade de classes muito maior, então é muito mais prático se a gente criar uma classe abstrata, né, que vai ser ali, vai permitir criar estrutura para a gente, e aí essas classes que são, né, que vão estar implementando a nossa classe abstrata, elas vão poder, né, elas vão implementar tudo que vai estar, né, abstrato ali na nossa conta. Então a gente tem subclasses e uma evolução, né? Deveria ser possível raciocinar sobre o código usando apenas a definição dos tipos das variáveis, que no caso aqui, né, do nosso caso, são da conta. Então, o comportamento do código, ele deveria ser independente do tipo do objeto, se ele é conta especial, conta imposto, se é uma conta poupança, associado aí a uma dada variável em um determinado tempo, né, durante a execução. Então, o nosso contexto hoje é justamente esse aqui. Ó. A gente tem a conta, né? Nós temos a poupança. A conta especial a gente não implementou, mas ele é como se fosse um tipo de conta, né, poupança, tá? E o que a gente teria que introduzir agora seria uma conta imposto. Porém, essa conta imposto, ela vai alterar o nosso método debitar, né? A semântica do nosso método debitar. E quando isso acontece, a gente não pode ter esse relacionamento aqui de hierarquia. Ou seja, não é recomendado, porque ele não preserva o comportamento da superclasse, o comportamento do pai. Então, qual é a alternativa, né? O que a gente pode estar fazendo? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Só dar um break aqui para pegar um feedback de vocês. Tudo de boa? Qualquer dúvida, mandem um sinal, viu? Então, qual a alternativa, né? E aí, professor, o que eu faço nessa situação, tá? Então, o que existe de comum entre conta e conta imposto, tá? Então, praticamente a estrutura, o esqueleto ali vai ser o mesmo, né? Mas a forma como a gente vai estar implementando os métodos, isso aí vai estar mudando, tá? Então, vamos criar uma nova classe que vai estar contendo, né, essa parte que vai estar em comum. A gente vai ter conta e conta imposto, elas vão herdar dessa nova classe. Então, aqui atenção, o debitar, ela vai ser implementada de forma diferente, tá? Mas ambas as contas, elas devem permitir o débito do valor. Outra coisa legal também, e aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês lá na frente, é quando a gente tem, por exemplo, formas geométricas. E aí a gente precisa calcular a área, né, da nossa forma geométrica. Se você tiver um círculo, um quadrado, um retângulo, todas essas formas geométricas, elas possuem área. Porém, a forma como a área é calculada, né, do círculo é diferente, por exemplo, da forma de se calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo. Ou seja, a implementação do método para o cálculo de área vai mudar de uma classe para outra. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? A gente, em vez de botar conta imposto, né, embaixo de conta, a gente vai subir a hierarquia. Nós vamos criar uma classe abstrata, tá? Que é uma classe que ela vai estar ali trazendo todas as assinaturas do método, ela vai estar definindo, né? Tudo que vai estar comum em conta imposto vai estar aqui. Então, por exemplo, a definição das variáveis número, né, e saldo, como isso vai estar presente em todas, então a gente vai tirar o número e saldo de conta e vamos levar número e saldo para a conta abstrata, tá? O método creditar vai ser o mesmo para todo mundo. A forma como a gente vai creditar na conta vai ser utilizada em poupança, em conta bonificada, em conta imposto. Então, a gente pode implementar o método creditar aqui, porque ele vai ser idêntico para todo mundo, beleza? Porém, o método debitar, ele vai ser diferente. Então, por isso que a gente vai ter uma implementação de debitar para conta e uma implementação completamente diferente, né, para conta imposto. Beleza? E aí, na parte prática, a gente vai estar implementando esse exercício. Tranquilo? Então, a conta bonificada define um método para estar rendendo bônus. Já a conta abstrata, ela não implementa o método debitar, da mesma forma que é implementado em conta, né? Então, aqui a gente vai ter uma mudança na semântica. Por isso que
a gente vai ter que criar nossa conta abstrata. Beleza? Então, a classe abstrata, ela é uma classe, né, dita ser superclasse abstrata, né, uma vez que é utilizada como um framework para a construção de outras classes. Ela vai servir, pessoal, como se fosse um template, tá, para a gente. Esse template vai ter que ser implementado por todo mundo. Então, por exemplo, debitar. Todo mundo vai ter que implementar o debitar. Porém, quando você tem o conceito, né, de implementação de classe abstrata, e aí a gente vai implementar que a classe concreta nas filhas, então a implementação vai ser diferente. Entendeu? A filha A vai implementar de um jeito e a filha B vai implementar de um jeito diferente. Ou seja, uma classe abstrata, ela possui membros que serão reutilizados para a criação de um novo tipo de classe. Então, as classes abstratas, elas não têm significado isoladas, tá? Uma vez que tem um propósito de servir como base para a criação de outras classes, tá? Então, imagine que a classe abstrata é como se fosse um template. Ela fornece a estrutura, ela fornece o esqueleto. E aí, as classes filhas vão estar implementando, né? Se tiver métodos abstratos, na classe pai, a gente vai estar implementando na filha. Então, as classes abstratas, elas podem conter membros que são úteis em uma hierarquia de classe, que existe um relacionamento, né, de herança, então a hierarquia aqui, ela se mantém, tá? Mas não tão genéricas que acabam sendo aí, tendo um significado, né, se isolado dessas classes. Então, por esse motivo, uma classe abstrata, ela não pode ter instâncias de sua classe, tá? Então, a gente não pode criar um objeto do tipo classe abstrata. Beleza? Isso tem que estar claro para vocês. Beleza? Reparem que conta, a gente podia instanciar uma conta, né? A gente podia instanciar poupança, mas a gente não pode instanciar um objeto do tipo classe abstrata. Então, o conceito de conta e de poupança ainda vai continuar. Classes abstratas podem ser úteis para o reuso de atributos, métodos, né, mesmo implementação, para as diferentes subclasses. Então, a gente pode ter aí, no caso, quando os métodos, né, eles são... a gente não vai ter alterações, então, beleza, a gente reutiliza o código para todo mundo. E proporcionam aqui um maior poder ao programador para vetar a criação de objetos desnecessários, tá? Falando um pouquinho sobre a definição, então devem ser declaradas com a palavra-chave abstract, beleza? Então a gente vai ver no exemplo prático. Podem declarar métodos abstratos, então no nosso caso da conta, como o método debitar, a gente quer obrigar o desenvolvedor implementar um método debitar diferente para cada filho, então esse método ele vai ser um método abstrato. Beleza? Então, os métodos abstratos, eles não possuem implementação na classe abstrata, porque a implementação dele vai ser feita nas filhas, tá? Então, que a gente chama o método concreto, ele vai ser implementado pelos filhos. Implementação, né, vai ser fornecido aqui justamente na subclasse. E eles podem declarar métodos concretos, né, métodos com implementação, que no nosso caso, na nossa conta, a gente vai utilizar o método creditar, porque o creditar vai ser o mesmo para todo mundo, tá? Então, esse método creditar, a gente vai levar ele para a nossa classe abstrata. Então, a gente pode ter métodos com implementação. Lógico que, uma vez feito isso, né, todos os filhos vão estar utilizando, né, essa mesma implementação. Então, aqui, galera, olha o exemplo da forma geométrica, tá vendo? A gente tem uma forma geométrica. Então, tem retângulo, losango, círculo, quadrado, triângulo. Então, a superclasse, ela possui métodos concretos e atributos comuns, tá? E a assinatura do método calcular área é a mesma para todo mundo, tá? Então, calcular área vai ser um método abstrato. E aí, a implementação do cálculo de área do retângulo, do losango, vai ser implementado nas classes, tá? Nas classes filhas. Uma classe abstrata, ela é declarada com um modificador abstract
e um método é definido abstrato também usando o mesmo modificador, né, do mesmo nome. Então tá aqui, ó, o exemplo, tá, da sintaxe. A gente vai fazer, né, no exemplo prático também. Então, public abstract class. Então, eu estou dizendo que nossa classe é uma classe abstrata, tá? E aqui a gente tem o nome da classe. Temos os atributos, tá? Com os modificadores, protected, privado, público e por aí vai. E o método, tá vendo? A gente tem aqui um método abstrato, ele vai ter o public abstract antes do tipo, da definição do tipo. Pode ser int, pode ser void, pode ser double. Então, antes desse tipo, a gente utiliza o modificador aqui, abstract. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Então falar um pouquinho das propriedades, tá? Então uma classe abstrata ela não pode ser instanciada, tá? Isso aqui a gente tem que bater bastante nessa classe. Então na nossa classe main, quando a gente for lá criar um objeto do tipo conta, a gente só vai conseguir criar um objeto do tipo conta, do tipo poupança, do tipo conta imposto. A gente não vai conseguir criar um objeto do tipo conta abstrata. Mesmo sem poder ser instanciado, ele pode definir construtores para definir aí o reuso. Qualquer classe com um ou mais métodos abstratos é automaticamente uma classe chamada de abstrata. Se uma classe ela herda de uma classe abstrata, então ele deve redefinir todos os métodos abstratos. Caso contrário, deve ser declarado como abstrato. Beleza? Então, todos os métodos aí que estão lá, se ele não tiver como concreto, né, se ele for como abstrato, obrigatoriamente a gente vai ter que implementar esse método em cada um dos filhos, tá? Métodos privados, static e final não podem ser abstratos, tá? Ou seja, né, métodos declarados com esses modificadores, eles não podem ser redefinidos, tá? Então, uma classe final, né, final, não pode conter métodos abstratos. Métodos definidos em classes declaradas com esse modificador, eles não podem ser redefinidos. Então, se tiver private, static e final, não pode ser abstrato. Ok? Uma classe ela pode ser declarada como abstrata, mesmo se não tiver métodos abstratos. Isso aqui está claro, né? A gente pode estar implementando métodos, né, concretos numa classe abstrata. Então, isso significa que os filhos vão herdar aquela implementação. Mas, se for o contrário, se o método a gente definir como abstrato, a gente só define a assinatura do método e aí a implementação é feita dos filhos. Então, nesse caso aqui, ele permite somente o reuso, mas não permite instanciações dessa classe. E aí, como que a gente usa, né? Falar um pouquinho da utilização. Então, é herdar o código sem quebrar a noção de subtipos, preservando o comportamento do supertipo. Então, a ideia aqui é estar generalizando o código. A gente vai simplificar. Eu vou mostrar para vocês como fica bem limpo, porque muitas vezes, como a implementação é feita no filho, né, aqui a gente só vai ter a estrutura padrão, o core, né, o que é mais relevante da classe. Projetar sistemas definindo as suas arquiteturas e servindo de base para a implementação progressiva dos mesmos. Né? Então, por isso que ela tem que ser a primeira. Uma vez criada essa classe abstrata, todos os filhos e todas as classes que vão estar, né, implementando essa classe abstrata, ela já vai receber aquelas características da classe, né, principal ali. Ajudam a estar estruturando o sistema, definindo, né, hierarquias consistentes de classes, tá? Simplificam o reuso. Vocês vão ver que o código fica muito simples, muito enxuto. Definem contratos a serem realizados por subclasses. São contratos ou assinatura dos métodos, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, quando a gente define que um método ele é abstrato, ou, né, o contrato, aí a gente vai ter que implementar na classe filha de acordo com
essa assinatura, né? E aí ele torna aí a questão do polimorfismo mais claro. Então, polimorfismo é quando você tem um método, por exemplo, calcular a área, que ele vai ser implementado, né, por todas as classes filhas, porém, cada classe filha vai implementar aquele método de uma forma diferente. Então, ou seja, são formas diferentes. Então, por isso que aquele exemplo das formas geométricas, isso fica bem claro, né? Tranquilo, pessoal? Então, para finalizar, tem alguns exercícios aqui para vocês programarem. Ó. Tem o diagrama de classe. Então, a gente vai ter uma classe funcionário, tá? Funcionário vai ter, né, um nome e um salário, tá? Ele vai ter esses métodos, ó, set nome, get salário, set salário, e vai ter um método aumenta salário, tá? E ele vai estar herdando aqui, a gente vai ter duas classes filhas, ó, gerente e programador, e essas classes filhas elas vão estar implementando o método aumenta salário, beleza? Então tem alguns detalhes aqui, ó, a classe funcionário é uma classe abstrata, o método aumenta salário, né, ele também é abstrato, então, ou seja, a implementação do filho vai ser dos filhos vão ser diferentes, né? Então, as classes gerente e programador são classes concretas. E aí, a chamada ao método aumenta salário do gerente vai estar aumentando 10%. Então, aqui que vai estar entrando, né, a diferença de um para o outro. Então, o gerente, quando ele tiver um aumento, ele vai ter um aumento de 10%. Já o programador, quando ele tiver um aumento, ele vai ter um aumento de 20%. O segundo exercício é para estar implementando aqui, né? Vamos supor que a gente tem algumas classes, tá? De caráter geométrico. Então a gente vai ter aqui o triângulo, quadrado e círculo. Observe que todas elas deverão ter um método de cálculo de suas respectivas áreas e comprimento. Nesse caso, podemos criar uma classe denominada forma geométrica, da qual todas as outras vão estar herdando as características, né, dessa classe pai. Então, iremos fazer isso, né, usando o método classe e métodos abstratos. Então, está aqui o exemplo. Ó. Forma geométrica, reparem que ela não possui atributos. Tá vendo? Os atributos estão nos filhos, porque o círculo ele vai ter um atributo chamado raio. Já o quadrado, o atributo é chamado lado. Então, ou seja, né, são atributos diferentes. Os métodos área e comprimento, né, são métodos abstratos que vão ser implementados, porque o cálculo do círculo é diferente, o cálculo da área e do comprimento do círculo é diferente do cálculo, né, da área e do comprimento do quadrado. Beleza? E aqui, por último, tem um exercíciozinho, operação matemática, tá? A gente vai ter uma operação chamada, né, para realizar o cálculo, e aí dentro dessa operação a gente vai ter implementação, soma, subtração, multiplicação e divisão. Reparem que para você estar implementando, né, o método abstrato calcula, de soma vai ser diferente, né, para subtração vai ser diferente em cada um desses caras aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, vamos preparar agora um ambiente para a gente ir para a parte prática da coisa. Deixa eu ver. Acho que eu parei o... não. Parei o compartilhamento da tela. Não era isso que eu queria fazer, era isso aqui.